Olá, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos. A comunidade espírita Caminheiros do Amor sempre se reúne em torno dos livros da doutrina para buscar o conhecimento, para iluminar o nosso pensamento e também buscar o acolhimento das palavras do plano espiritual para o nosso coração. E hoje aqui estamos reunidos para o Evangelho segundo o Espiritismo, através do estudo desse nosso código de moral trazido pelo Mestre Jesus, pela espiritualidade, é que temos avançado em entendimento das leis do Pai, o entendimento sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre o que o Pai espera de nós. Então, assim, nesse momento, vamos pedindo a bênção dessa espiritualidade amiga, a bênção do Mestre Jesus e do Pai, para que todos nós, reunidos neste momento, possamos compreender essas lições, essas palavras que serão trazidas. Que assim seja, graças a Deus. Aqui estamos então no nosso Evangelho, no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. É o item 5, prodígio dos falsos profetas. Então a gente poderia dizer assim, que gente querendo se passar por gente, principalmente quando alguém tem uma condição, né, de superioridade, sempre existiu. São os enganadores, os falseadores. E mesmo no tempo de Jesus, tem uma passagem muito bonitinha onde Pedro chama Jesus de pressinha e fala assim para Jesus: Mestre, mestre, eu acabei de ver ali numa praça perto um homem se fazendo passar por você. E aí Jesus vê, né, assim, a preocupação de Pedro, porque o Pedro sabia da tarefa do Mestre Jesus, de trazer a luz, de trazer o conhecimento, né? E ali Jesus fala para ele: Pedro, se acalma, porque aquelas pessoas que agora estão ouvindo esse homem que se faz passar por mim, elas vão precisar dele primeiramente. São almas que ainda estão um degrauzinho atrás, que não conseguem me ouvir. Mas, passado o tempo, elas vão me buscar, elas vão me procurar. Então a gente entende, né, essa paciência de Jesus que vem se movimentando conosco o tempo inteiro, ele junto com a gente, através dos tempos. Temos feito algumas escolhas equivocadas, né? Em vez de buscar o mestre, porque o mestre ele é muito claro, ele deixa para nós as propostas sempre de trabalho, o trabalho pessoal para conosco, na observação das nossas necessidades, do burilamento interno, para se tornar um homem novo, deixando para trás todas essas condições mais difíceis, fortalecendo em nós a nossa confiança, a nossa capacidade de sermos pessoas melhores. Então, muitos, né, ao ver essa necessidade, ainda buscam outros caminhos, né? Caminhos assim meio que camuflados, a gente poderia dizer, que levam para uma outra condição. Mas vamos aqui começar pelo começo, para que a gente possa entender tudo direitinho, porque tem os significados dessas palavras, né? Então, quando a gente está lá em falsos cristos, falsos profetas, o que a gente poderia dizer mesmo? O que é ser um Cristo? Então, o Cristo, ele é um espírito muito elevado, de uma hierarquia moral que a gente não tem nem como descrever, mas são seres que seriam escolhidos para a condução e direção comunitária de um orbe. No caso nosso aqui do planeta Terra, nós temos o Mestre Jesus, que é esse espírito de uma condição
muito elevada em termos de moralidade, em termos de virtude, em termos de conhecimento, que é o nosso governador, é o governador do planeta Terra, que está o tempo inteiro conosco, organizando, dirigindo, orientando toda a manifestação aqui da Terra. Esteve e estará sempre conosco, esteve presencialmente porque houve a necessidade de estar aqui para trazer a sua mensagem, a mensagem que Deus pediu para que fosse difundida aqui junto conosco, mostrou o seu modelo, né, de amor, de humildade, de caridade, dizendo sempre: quem quiser ser o maior, que seja o servidor, né? E o que a gente poderia dizer de profeta, né? Porque a gente faz uma confusão danada. A gente acha que o profeta é aquele que prevê o futuro, que fala coisas sobre os acontecimentos futuros, mas isso é por causa do termo profecia, que se a gente for buscar no dicionário, significa falar coisas sobre o futuro. Mas o profeta, ele não tem essa missão de falar coisas sobre o futuro. Profeta é todo aquele que traz uma missão e, portanto, é um espírito mais elevado, porque só se dá missões àqueles que têm condições de carregar uma missão, porque não é fácil. E essa missão qual que é? Vamos lá. É a de ensinar, instruir a lei moral e divina aos homens. Por isso que a gente falou que não é uma coisa fácil, né? Revelar os ensinamentos sobre a vida espiritual. Até poderá, se for necessário na sua missão ou na sua tarefa, revelar acontecimentos futuros. Então a gente vê que o profeta, para ser profeta, não necessita mesmo ficar falando, fazendo previsões. Bom, e quem são esses que precisarão ser ensinados, orientados, conduzidos? Somos nós, né? A humanidade terrena, dentro de um plano de provas e expiações, precisa desses irmãos, que a gente chama como profetas, mensageiros divinos, que trazem, né, nessa condição de orientadores a colaboração para que a gente então não se perca no caminho. E quantos já não passaram aqui pelo planeta, né? A gente tem os antigos que estão registrados na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente tem os profetas modernos, né? A gente tem São Francisco de Assis. Sim, ele veio para instruir, para orientar, para mostrar o seu bom exemplo. O Francisco de Assis saiu de uma condição de riqueza e encontrou a sua missão, que era difundir o amor e a caridade pela humanidade. E foi cumprir essa sua missão. Então a gente tem Francisco de Assis, a gente tem o Gandhi, não é? Que também trabalhou com a questão da simplicidade, do prestar serviço à comunidade, de reunir a todos não na guerra, mas sim no amor. Então a gente tem vários profetas que trabalham pelo tempo, através da humanidade. E o que ensina, né, a lei divina? Ela ensina para nós a condição da prática do bem, do esforço interior que cada um de nós precisa fazer para se reconhecer como um espírito ainda, né, nessa fase de desenvolvimento e buscar sempre melhorar, cuidar dos seus vícios, dos seus defeitos, né, e fazendo a sua reforma íntima. E para isso Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Por isso que ele esteve bem presente aqui, né, pertinho da gente, ainda está espiritualmente presente, ele continua conosco, né? Mas naquele momento ele trouxe ensinamentos valiosos. Todas as bem-aventuranças é um roteiro seguro para nós seguirmos, né? Bom, estou aqui com dificuldade de entender o que eu faço agora. Busca
as bem-aventuranças. Jesus ainda falou assim para nós, olha, temos aqui a porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta fácil, né? São as vozes do mundo material. São os desejos, são as paixões, são os vícios, e muitos seguem por ela. A entrada dessa porta é a ilusão que o mundo material, aqueles chamamentos, né, fazem em nós. Os prazeres, tudo que brilha, tudo que é muito, né, gostoso, saboroso, aí vem, né, as paixões para nos pegar. E como é que sai desse caminho? Porque a gente entra pela ilusão e sai por onde? Pelo reajuste, pelas expiações e pelas provas, porque não tem como, né? A gente tem um caminho reto a seguir e a gente resolve, né, que nem criança, comer o doce antes do almoço, e aí não tem como, vem a dor de barriga. Então, a gente é colocado no caminho novamente para ver se a gente aprende que primeiro é o almoço e depois é a sobremesa. Bom, e aí Jesus fala assim, bom, tem a porta larga e tem a porta estreita. Qual que é a porta estreita? A porta estreita é o caminho do amor, o caminho da salvação. O que é salvação? A salvação para nós é o entendimento e a prática da caridade. Mas para poder fazer a caridade, então tem todo aquele processo do autoconhecimento, porque Jesus fala lá pra gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele faz uma ligação. Então a gente tem que se conhecer, se respeitar como um ser criado por Deus no momento de evolução, no momento de estarmos encarnados para realizar um grande aprendizado. E a partir deste esforço de aprender, de melhorar, de se corrigir, também colaborar com o irmão que vai junto com a gente. Então, a porta estreita, a gente entra nela pela reforma íntima, pela fé raciocinada. A gente estuda, reflete, medita, aceita e põe em prática. Deste caminho a gente não falha, é um caminho seguro, né? A saída dessa porta é a renovação espiritual, porque como estamos fazendo o exercício do aprender, estamos fazendo o exercício de deixar o homem velho com seus defeitos, com os seus prazeres, com os seus vícios lá para trás, nós vamos nos renovando, abrindo espaço para que as virtudes que todos nós temos, é presente divino para todos os homens, temos muitas virtudes, para que elas possam florescer. Jesus fala durante todo o seu evangelho, ele fala, vós sois deuses e não o sabeis. É que nós somos muito marotos, né? Na hora do vamos ver, de fazer realmente a nossa mudança interior, a gente fica todo assim, meio que acovardado. Então a gente precisa sim dizer, não, eu tenho capacidade, eu confio em mim, tenho forças, vou fazer a minha reforma íntima para poder entender melhor a condição da vida e também para não ser iludido, para que eu possa pensar em tudo que é me dito, para que eu possa pensar naquilo que eu vejo e tomar o meu caminho reto. Não ficar saindo pelos desvios e pelos acostamentos da vida porque alguém está falando alguma coisa para mim. Bom, então nosso Mestre Jesus nos alerta, né? Porque nós somos ainda pequeninos quanto ao entendimento das verdades espirituais. E somos passíveis, né, de desviarmos do caminho reto. Então ele fala, olha, no momento das grandes mudanças, se achegarão muitos falsos cristos e profetas que farão prodígios e sinais. Prodígios o que seria? Prodígios seriam assim, fenômenos, né, acontecimentos
que estariam em contradição com as leis da natureza. E a gente sabe, né, que essa condição não existe. As leis da natureza, elas vigoram como um todo. E Deus é o poder maior, não tem ninguém que seja mais poderoso que Deus. Então, esse entendimento nós já temos através da fé raciocinada. E a gente já sabe como todas as coisas acontecem. Através da doutrina espírita, a gente pôde conhecer como acontecem os milagres, que fenômenos são esses, o fluido cósmico universal, o fluido vital. Nós aprendemos tudo isso dentro da doutrina. E a gente sabe que prodígio era coisa do passado, né? O que dizer desta frase, né? Que muitos falsos cristos e profetas se levantarão. Teria alguém poderes superiores capazes de se igualar a Deus? De forma nenhuma, sabemos que não, né? Os falsos cristos ou profetas, eles sempre existiram. E tem aqui uma historinha, aliás, não é história, é verdade, né? O ímã, conhecimento, né, da condição do ímã, ele aparece na China lá bem antiga, com um chinês que descobriu uma pedrinha, magnetita. E aí esse chinês muito esperto pensou que, bom, eu vou aqui, né, utilizar essa pedrinha que tem uma energia diferente, que atrai o metal, para enganar o povo e para dizer que eu sou poderoso, né, que eu faço fenômenos, prodígios, e aí com isso eu vou ficar muito famoso. Vou poder ganhar um dinheirinho em cima daqueles que não conhecem, que ignoram a magnetita. E assim ele fez. Ele pegou a pedrinha, colocou entre os dedos, pegou lá uma bacia, botou umas coisinhas de metal e, como ninguém via que a magnetita estava aqui, ele passava a mão assim em cima da bacia e aquelas coisinhas metálicas eram atraídas pela mão dele. E ele dizia: olha como eu sou poderoso, né? Quando a gente não conhece, quando a gente ignora como as coisas acontecem, a gente é muito fácil de ser ludibriado. Então aí entra a condição do desenvolvimento da ciência, da doutrina espírita, que vem trazendo para a gente tanto conhecimento, e hoje a divulgação é muito rápida, a gente tem a oportunidade de conhecer. E com esse conhecimento, a necessidade da gente buscar o discernimento. Não é aceitação, né? É assim, imediata. Você lê ou você ouve, medita, observa como as coisas acontecem na natureza, porque todo o padrão das leis divinas se encontram na natureza. Então é só observar, observar, observar no dia a dia os acontecimentos e entender, poxa, olha, é assim ou então não é assim. Para que a gente possa escolher a porta certa, como falamos da porta larga e da porta estreita. Porque na verdade, muitas vezes, a escolha da porta larga nos é conveniente. Escolher seguir um falso profeta significa que eu não estou afim de fazer a minha boa parte. Então eu prefiro ouvir coisas que não são reais do que fazer a minha reforma íntima, do que trabalhar comigo. Na mensagem que Jesus nos traz, a única prática necessária é a prática da caridade, que é a que nos conduz à salvação. Ele fala, sem a prática da caridade não tem como evoluir. Mas muitos irmãos, então, estão naquela situação que a gente contou na primeira história. Ainda não estão afinizados, não querem entender ou não querem perceber que há necessidade desse trabalho interior e acabam seguindo os falsos profetas. Os falsos profetas, na verdade, eles existem porque nós damos ouvidos a eles.
Se nós buscássemos todo o conhecimento que já possuímos, se nós buscássemos aceitar que o maior trabalho deve ser feito conosco mesmo, os falsos cristos não vingavam. Então, uma outra coisa que a gente pode entender, né? Falsos cristos e falsos profetas é uma condição muito apropriada de planos de provas e expiações, onde os espíritos que lá estão encarnados ainda não têm essa firmeza. Quero seguir o mestre? Eu quero seguir o mestre, mas eu não quero fazer muito esforço. E aí ficam refém de falsos cristos e falsos profetas. Ou então, não, eu quero seguir o mestre. Estou disposta a fazer tudo o que for necessário para compreender este mestre e fazer aquilo que me é solicitado. E aí a gente consegue o plano da evolução, que é a porta estreita, né? Onde a gente faz esse trabalho bonito, trabalho conosco mesmo, e aqueles que estão ao nosso redor são auxiliados, né? Porque vem o nosso modelo de esforço na condição de termos mais paciência, na condição de não criticarmos tanto, na condição da gente ser mais humilde e verificar que a gente também, né, tem os nossos erros, as nossas falhas, na condição da gente buscar servir mais do que mandar. Então, o nosso exemplo é que vai ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Jesus fala também nesse capítulo: a boa árvore dá bons frutos, a má árvore dá maus frutos. Então, como identificar, né? Quem é o bom profeta? Quem é o falso profeta? É aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando. O que ele está falando combina com o que ele está fazendo? O que ele está fazendo vai me conduzir a uma condição de equilíbrio, de paz interior, de desapego às condições da matéria, porque tem isso também. O plano que Jesus nos trouxe é um plano da gente levantar o nosso olhar para a condição espiritual, deixar de ficar aqui só com a condição da matéria, né? Então, na mensagem de Jesus não tem práticas exteriores, não tem dogmas, não tem sacrifícios, não tem rituais. A única prática, como dissemos, é a prática da caridade, a prática da reforma interior, para conquistar essa condição de poder ajudar o outro. Agora, tudo vai depender da nossa escolha. Estamos com afim, né, deste entendimento, deste esforço próprio, ou ainda somos crianças e aceitamos, né, o doce antes da refeição. Então, tudo fica na questão do livre-arbítrio. É bom sempre lembrar como tudo dentro do plano de Deus evolui. A lei do progresso, a lei do trabalho é uma só para todo o universo. A força dessa lei, ela vai atuar sobre todos nós. Então, busquemos o conhecimento, busquemos ler o Evangelho, busquemos o entendimento da doutrina espírita que tira esse nosso olhar, né, dessa condição de rituais, de sacrifícios, de penitências, porque Deus não pede nada disso, Ele não pede presentes, né? Porque Deus tem tudo já. Ele quer a nós, o nosso amor, esse amor que é se colocar a serviço da família espiritual, família aqui encarnada que temos. Somos responsáveis uns pelos outros. Dessa forma fica muito fácil a gente reconhecer o falso Cristo, o falso profeta, porque a gente tem Jesus aqui bem na frente. Muita paz a todos, que os amigos espirituais nos acompanhem sempre nos nossos pensamentos e nas nossas decisões. Que assim seja, graças a Deus.